É difícil encontrar alguém que possua medo de gatos, mas com um sorriso maligno assim consegue assustar a quase todo mundo. Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere o misterioso Cartoon Cat. Ele existe de verdade? Trevor Henderson é a mente responsável pela criação do mito sobre o Cartoon Cat, assim como ele criou o tal do Siren Head ou Cabeça de Sirene. Trevor é um ilustrador freelancer que adora criar coisas assustadoras com a sua arte, como é o caso do Cartoon Cat, que é dito ser uma das suas mais assustadoras e impiedosas criaturas. Tudo começou em 4 de agosto de 2018, quando Trevor postou uma imagem no seu Instagram, ao qual mostrava uma criatura muito escura, que se parece muito com os personagens de cartoon antigo. Ele estava usando apenas luvas, enquanto se escondia atrás de uma porta em um prédio, que parece estar abandonado. Depois disso, mais 3 outras imagens foram publicadas ao longo de 2 semanas em seu Instagram, mostrando a mesma criatura em poses diferentes. A segunda imagem postada mostrava a criatura em um shopping abandonado, olhando diretamente para o cinegrafista responsável pela foto. Dá pra notar nessa foto o quão alto é o monstro, que está quase tocando no teto da construção abandonada. Além disso, podemos ver que todo o seu corpo é negro, usando apenas luvas brancas nas mãos, como os antigos personagens de desenhos animados faziam, tipo como é o Mickey, tá ligado? Seu rosto é um tanto quanto alegre, se tirarmos essa boca gigantesca com esse sorriso assustador, como se estivesse querendo devorar alguém o mais rápido possível. Na próxima imagem publicada, vemos que a cabeça da criatura pode sair do seu corpo como uma cobra, mas nessa pose, os seus olhos ficam pretos e vazios, como se perdesse a consciência. Outra coisa que alguns perceberam era de que talvez essa sua cabeça de gato fosse apenas uma máscara gigantesca, que não pode ser retirada do seu corpo graças a essa espécie de pescoço que a segura. Por isso que os olhos estavam escuros, porque os olhos que vemos nas imagens não pertencem à máscara, e sim ao que estiver embaixo dela. E a próxima imagem não revela nada de novo, somente uma imagem qualquer da criatura, do lado de fora de um outro prédio abandonado. Ao analisar as imagens, podemos ver que não existe nada que nos assuste muito, a não ser aquele sorriso bizarro que ele carrega em seu rosto. Porém, não existe nada nas imagens que nos mostre do que ele é realmente capaz. Ele parece ter sido inspirado no Felix the Cat, que era um desenho bem antigo nos tempos em que os sons em desenhos animados eram feitos por bandas e não com vozes de dublagem, em 1919. E o que confirma isso é a legenda da última foto, que imita o bordão antigo dos Looney Tunes de 1930. Isso é tudo, pessoal. No dia 26 de setembro de 2018, Trevor postou uma outra imagem de sua criatura, que conseguiu ser ainda mais assustadora do que as anteriores. Nela, podemos ver o Cartoon Cat dentro de um quarto escuro, como se estivesse esperando o cinegrafista entrar, o olhando diretamente com os seus podres dentes amarelos, que são bem maiores do que nas fotos anteriores. E em alguns meses depois, em outubro, uma última foto do Trevor foi postada no seu Tumblr, mostrando o nome do personagem que agora conhecemos, com um sorriso ainda mais assustador, bem amarelado e com sangue entre eles. A imagem possuía um texto embaixo, ao qual estava coberto por diversas tarjas pretas, escrito "Redigido".
Em tradução livre, algumas coisas podem ser deduzidas, como o fato da criatura sempre ser vista em locais abandonados. Além desse, podemos ler algo como se a criatura tivesse sido avistada em algum lugar nos anos de 1939, anos esses próximos dos anos de criação de Felix the Cat e muito próximo dos anos de criação do Looney Tunes. Em outro lugar, nós podemos tentar ler e deduzir que ele é muito cruel, que faz muito mais sentido quando olhamos a parte de baixo da imagem, que tem uma mensagem pela metade. E foi daí que eles tiraram a ideia de que o Cartoon Cat é um dos mais cruéis monstros já criados pelo Trevor em suas ilustrações. Se ele for mesmo o pior de todos da criação de Trevor, então ele seria ainda mais letal em caçada do que o próprio Siren Head, que é considerado uma criatura perfeita para matar, já que é impossível escapar dela. Se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu fazer tudo isso, comenta aí a hashtag coração, que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Depois de muito tempo sem falar nada sobre esse personagem, em junho de 2019, Trevor voltou a postar uma foto do seu personagem, em meio a uma rua iluminada, com os seus braços abertos e uma imagem borrada do seu corpo. A legenda da imagem dizia Rerun, que nesse caso pode ser traduzido como reprise. Algumas pessoas trataram logo de explicar isso, dizendo que como os personagens de animação que mudam com o tempo, o Cartoon Cat também mudou. Reparem que ele começou como um ser um tanto quanto amigável, sem muito ar de ser perigoso, mas conforme o tempo foi passando, Cartoon Cat foi se tornando ainda mais perigoso e assustador, terminando com aquela imagem dos seus dentes cheios de sangue. Então, de acordo com essa história, Trevor apenas estava reprisando o seu personagem nas suas redes sociais, mostrando ele amigável no começo para depois o fazer mal novamente, com os seus braços abertos, sorriso simples e no meio de uma cidade normal, Cartoon Cat parecia ser bem amigável e engraçado, enganando a todos com essa sua aparência de bonzinho. Os avistamentos são poucos na vida real, com a maioria sendo bem falsa, para falar a verdade, mas existem alguns que valem a pena serem mencionados aqui. Esse cara aqui pareceu escutar barulhos no local em que trabalhava, e por isso foi lá dar uma olhada. Ao chegar com o seu carro no local, nada de anormal é percebido por ele, que vai até a parte de trás de uma lixeira para verificar. O problema é que nada é encontrado ali, só que algo logo veio o encontrar. Knocking. Em um outro vídeo, alguém está tentando usar um banheiro público, mas não consegue, porque já está tarde demais para entrar, pois alguém já foi lá e trancou. Porém, ele afirma ouvir sons estranhos vindos de dentro do banheiro, e por isso começou a filmar com o seu celular essa estranha ocorrência. Depois de sair do local, um grito muito esquisito pôde ser escutado pela câmera, mas não por ele, já que ele não teve nenhum tipo de reação. Como ele não correu do local por não ter escutado nada, parece que se deu mal, já que o monstrengo veio o pegar de surpresa.
Esse vídeo faz mais a cara do Cartoon Cat, já que foi gravado em um local abandonado, com uma câmera que faz muitos barulhos de granulação de vídeo. Algumas voltas são dadas com a câmera, que tenta ver alguma coisa em todo aquele ambiente, até que a música de desenho animado começa a aumentar e a criatura finalmente aparece. Ela aparece de uma vez, com os seus braços abertos e grandes olhos negros, olhando para a câmera com o seu sorriso assustador, pegando o cinegrafista. Esse vídeo foi feito em um parquinho de diversões, o que foge um pouco da história do monstro, que só é visto em lugares abandonados, mas talvez esse parquinho também esteja abandonado. O cinegrafista filma o chão do local, até que escuta um som estranho, como se fosse de curiosidade em animação, ou talvez um gemido qualquer que tenha a origem de um monstro em cima de um dos brinquedos, observando o cinegrafista. Ao ter o seu corpo filmado, Cartoon Cat revela o seu rosto, que parece vir em direção ao cinegrafista, provavelmente para o devorar, talvez usando aquela habilidade de esticar o pescoço como uma cobra. Existem alguns poucos vídeos na internet que mostram o personagem assustador e cruel, mas a maioria deles são bem ruins, com uma qualidade mais duvidosa do que esses que eu acabei de mostrar, que são os melhores em termos de animação. Sabendo que Trevor possui diversas outras criaturas em seu portfólio de criação, gostaria eu de saber se vocês querem outros vídeos desse estilo e qual outra criatura seria a próxima a aparecer aqui no canal. Então deixe os seus comentários com suas sugestões, que logo teremos um outro vídeo. Mas infelizmente o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.